O tema que eu quero ministrar essa manhã, sobre a nossa conferência, que é Formando Discípulos, que esse é o chamado da igreja, formar discípulos de Jesus, não formar discípulos segundo aquilo que eu bem penso, minha personalidade, porque muito daquilo que ainda é da minha personalidade precisa ser tratado, do meu caráter precisa ser transformado. Nós formamos discípulos, discípulos de Jesus, aqueles que vão se parecer cada dia mais com Jesus. Provavelmente, se nós parássemos aqui nessa manhã para discutirmos a grande crise da igreja, é a crise da formação de discípulos. Discípulos que vão parecer com o irmão mais velho, Jesus Cristo. Temos falado de discípulos, há milhares de discípulos de Jesus, mas que não se parecem com Ele, e não têm o tipo de relacionamento que o discipulador Jesus teve com o seu Pai. Então eu já quero afirmar aqui nessa manhã, que é impossível sermos e fazermos discípulos, se não for resolvida a questão da paternidade. Se não for resolvido a questão da paternidade no nosso coração, dificilmente, por conta de uma identidade não estabelecida, não faremos e teremos muitas dificuldades de sermos discípulos. Então, resolvendo a paternidade. Esse fato de resolver a paternidade é tão sério, que quando Deus se torna um homem, nascido pelo Espírito Santo na barriga de uma mulher, para buscar e salvar o que se havia perdido, esse homem Jesus, que se torna o último Adão, do primeiro Adão que caiu ao último, ele é contado nessa descendência, dos 99,9%, ele é o último Adão. Quando ele se torna esse homem, a primeira palavra que ele ouve, a primeira citação direta para ele, não comentários sobre eles, mas o que ele ouve na terra é algo do céu. Preste atenção. A primeira palavra, no início do seu ministério, não do seu nascimento, ao seu desenvolvimento, sua mocidade, mas no início do seu ministério, Jesus vai ser batizado com 30 anos, para 3 anos de ministério. João o vê, diz que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não queria batizá-lo, mas ele foi batizado para que se cumprisse toda a justiça de Deus, e quando ele sai das águas, ele ouve uma voz do céu, que diz: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Um Deus que nós temos dificuldade de enxergar e de ler a palavra e de percebê-lo como um homem, mas é um mistério. Deus se tornou um homem e veio à terra, assim como é um mistério. O homem que era Deus está no céu, agora existe o Filho do homem no céu. Então, a menção do Pai para o Filho foi a palavra, foi o rema, foi aquilo que precisaria penetrar primordialmente em sua vida, para que ele cumprisse o seu ministério e lidasse com todas as questões da raça humana caída. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Se você ler os 4 evangelhos nessa perspectiva da palavra que o Pai entregou ao Filho no início, você verá que ele utilizou, durante todos os anos do seu ministério, essa palavra rema, essa palavra que o tocou, essa palavra que o tornou forte, o tornou alguém que pôde superar situação e circunstâncias, porque ele esvaziou-se da sua glória, e homem se fez, foi achado entre os homens. Todavia, existia algo,
este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. O Evangelho de João apresenta Jesus como o Filho de Deus. Lucas apresenta Jesus como o Filho do homem. Mas João apresenta Jesus como o Filho de Deus. E isso é tão sério e tão importante, que você, ao estudar o Evangelho de João, provavelmente, dependendo da versão, você encontrará 150 vezes a menção da palavra Pai, mencionadas por Jesus, em um Evangelho. 60 vezes aproximadamente a palavra Filho, no Evangelho de João. E eu quero usar aqui uma referência de João capítulo 5, versículo 19 e 20. Esse texto explodiu no meu coração. Quarta-feira de manhã, quando logo cedo, meu tempo com o Senhor e com a palavra, veio como algo novo. Jesus tinha ouvido que Ele era o Filho amado, em quem o Pai tem todo o seu prazer, e Ele começa o seu ministério. João capítulo 5, versículo 19, Jesus derrama aqui princípios elementares e fundamentais, porque assim como foi a relação do Pai com o Filho, assim deve ser a nossa relação de filhos com o Pai e com o nosso irmão mais velho Jesus. E muito daquilo que nós precisamos aprender e ser restaurado em nossas vidas com relação à paternidade espiritual, elas só poderão ser resolvidas a partir do estabelecimento e da cura da paternidade natural. Só podemos desfrutar de uma profunda paternidade espiritual quando curados da paternidade natural. E para sermos curados da paternidade natural, precisamos receber uma grande iluminação do quanto nós somos importantes e amados pelo Pai, que entregou o seu próprio Filho, matou o seu Filho para dizer a nós o quanto nos ama, o quanto somos importantes, o quanto somos filhos amados. Nós não temos direito de ter autoestima baixa. João 5,19 está escrito: mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho, perceba isso, o que há de comum em todos nós aqui nessa manhã é que todos nós somos filhos. Nós somos resultados de uma relação entre um homem e uma mulher, que nós não escolhemos esse homem e essa mulher, mas nos tornamos filhos. Na verdade vos digo que o Filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto Ele faz, Ele quem? O Pai, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e Ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai, no versículo 21, ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Então nós temos aqui, irmãos, uma base do tipo de relacionamento que o nosso Pai Celestial, Ele estabeleceu, Ele planejou entre pais naturais e filhos naturais. Esse era o tipo de relacionamento que o Pai Celestial planejou para Adão antes do pecado. E era isso que ele iria desfrutar e conviver com Caim, com Abel, se não tivesse caído. Pontos fundamentais. O texto diz que filho não faz nada por si. Nada. O texto diz que nada. Nós, filhos, não fazemos nada por nós. Como assim? O texto diz que nós, filhos, fazemos o que o nosso Pai faz. E eu não estou falando aqui basicamente do nosso Pai espiritual. Eu quero aplicar esse texto para nós compreendermos que nós temos uma história de vida, que nós tivemos os nossos pais biológicos, e de uma maneira ou de outra, e nós vamos ver pelo Espírito Santo de Deus nessa manhã, como a questão da nossa relação com os nossos pais biológicos afetaram nossas vidas. Por quê? Porque o filho faz
tudo aquilo que viu o pai fazer. O texto também diz que o filho precisa ver o pai fazer. Nós, filhos, temos necessidades. Eu não tenho mais o meu pai biológico, mas eu tive a necessidade de ver o meu pai fazer. Não se preocupe, querido, se você está aqui, você é órfão de pai, você não viu o seu pai, você não conheceu o seu pai, porque Deus tem uma palavra especial para você nessa manhã. O texto diz que o filho faz igual ao pai. O texto diz que o pai, e o propósito do Pai Celestial, é que pai ame filho, o pai ama o filho. O pai mostra para o filho o que faz. Deus planejou que pai ande na luz, a tal ponto de mostrar para o filho o que faz. Com relação a pai, o texto diz que o que Deus planejou é que filhos ficassem maravilhados, impressionados, extasiados ao ver as obras dos seus pais. O texto diz que pai é aquele que anda na vida do filho, na esfera sobrenatural, vivifica os mortos e, consequentemente, porque o filho vê o pai andando na esfera natural e vivifica os mortos, os filhos também são os mesmos instrumentos para realizar isso. O que nós vemos nesse texto? Nós vemos a importância de relacionamento entre pais e filhos. Aqui estava o Filho de Deus, Jesus, mas um homem. E nós temos muitas coisas a aprender a respeito disso. Ninguém tem uma vida completa e realizada sem relacionamentos. Somos seres relacionais. Deus, para nos criar, se tornou uma comunidade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus, o nosso Deus, é relacional e nos criou pessoas relacionais. Ver Deus como Pai e desfrutar da maravilhosa condição de ser filho é o grande projeto que Deus tinha e não desistiu dele. Alguém que sabe da importância de ter Deus em sua vida, mas que não vê Deus como seu pai, nunca poderá, de fato, experimentar o que significa o real e intenso relacionamento com Ele. Não subestime o que eu vou lhe dizer nessa manhã e o fato. A maioria de nós, se não entrarmos numa experiência profunda com o nosso Pai Celestial, se não formos tocados poderosamente pelo Espírito Santo, e isso não basta ser nascido de novo, isso não basta ser justificado pela fé, é o início. Se nós não tivermos um contato com o nosso Pai, nós iremos lidar com Deus da mesma maneira e da mesma esfera que fomos lidados pelo nosso Pai. Não quero questionar você que ora Deus, 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 Deus. Eu tenho a impressão que depois que o Filho, que Deus se tornou um filho e morreu e derramou o amigo Espírito Santo sobre nós, Deus disse assim: não me chame por favor mais de Deus, eu quero que vocês me chamem de Pai, porque eu sou Pai. E a esfera que eu quero me relacionar com vocês não é como Deus, é como um Pai. E esse é o plano de Deus. Que nós experimentemos esse intenso relacionamento, não com Deus, mas com um Pai de amor. Por quê? Por que Deus quer e por que Deus se torna na nova aliança Pai, Filho e Espírito Santo? Todos nós necessitamos de um Pai, todos nós necessitamos de uma referência, de um irmão, e todos nós necessitamos de um amigo, e isso está no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. Por que Deus quer restaurar a nossa paternidade? Por que Ele disse para Jesus: você é meu filho amado em quem eu tenho todo o prazer? Diferentemente de Jesus que não nasceu em pecado, nós trazemos as marcas da nossa paternidade natural para o espiritual. Nós trazemos, quer queira ou não, você não pode escolher isso.
E por isso, não conseguimos ter uma vida saudável e equilibrada, muitas vezes como filhos de Deus, porque não desfrutamos de um pai, e sim temos um relacionamento com um Deus. Da mesma maneira que aprendemos e foi construído na nossa vida o nosso relacionamento com o nosso pai biológico. A base precisa vir do próprio Deus para essa vida saudável e equilibrada. A base precisa vir do próprio Deus Pai. Deus estabeleceu isso em Adão. Adão iria ser um pai perfeito, iria ter filhos perfeitos se comesse da árvore da vida, mas ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o que acontece? A base do nosso relacionamento com o nosso Pai do céu, muitas vezes, está relacionada com o tipo de relacionamento que tivemos e que temos com o nosso Pai da terra. E transportamos isto para esse relacionamento. Irmãos, quando a Bíblia fala em Gênesis 3 que o pecado entrou no mundo e que Adão caiu, se você observar, a primeira coisa que foi afetada foi o relacionamento de Deus com Adão. Mas o relacionamento de Deus com Adão já era um relacionamento de pai e filho. A Bíblia diz que ele aparecia no final da tarde, todos os dias, para conversar com Adão. E aí, como é que você está, filhão? Como é que foi o dia? Como é que você cuidou dos animais? Como é que está a questão da multiplicação, da frutificação? E aí, a tua esposa está grávida? Eu fico pensando nisso, porque era uma relação assim, porque Deus sendo Deus, Ele entregou tudo para Adão. Ou seja, isso é coisa de pai, porque é pai que dá herança para filhos, não foi? Mas quando esse homem caiu, a primeira coisa que Deus perguntou, o pai, tira a ideia de Deus e coloca a ideia de pai. Onde estás, meu filho? O texto diz que Adão colocou folhas de figueira sobre ele, isolou-se. Ele isolou-se de si, dos outros e do próprio pai. Tive medo de ti e escondi-me. Muitos passam a sua vida cristã se relacionando com Deus da maneira que se relacionaram com o seu pai, porque nasceram no medo, vieram do medo e continuam no medo. Aliás, deixa eu lhe perguntar uma coisa aqui nessa manhã. Qual o nome do seu pai? Você teve um pai? Você conheceu seu pai? O seu pai é vivo? O seu pai é falecido? O seu pai é alguém que te desprezou? Se eu lhe perguntasse nessa manhã, e se o Espírito Santo te ajudasse a responder, se você tivesse que fechar os teus olhos agora, e você ter que responder, qual a primeira imagem que vem à tua mente do seu pai, qual seria? Qual seria a primeira imagem? Isso é muito importante. Não é do pai do céu, não, do pai biológico. Qual seria? Uma cena em branco? Não conheci? Uma cena negra? Que tipo de cena seria? Qual? A primeira coisa que aconteceu na queda foi a quebra dos laços afetivos entre Criador e criatura, pai e filho. Irmãos, isso é tão sério, que Jesus, quando esteve aqui na terra, em João 8,44, ele disse assim, e ele não disse só para um grupinho de pessoas, ele disse porque esse é o estado de todo aquele que não nasceu de novo. Vós tendes por pai ao diabo. É uma coisa muito séria. Às vezes eu fico me perguntando se nós acreditamos nisso, irmãos, que eu e você nascemos filhos do diabo. Vocês nasceram filhos do diabo e quereis executar a sua vontade. E ele foi homicida desde o princípio. Nós tínhamos um pai que ele era homicida desde o princípio. E nós lemos aqui que o que o pai faz, o filho faz. Não adianta, meu amigo, nós repetimos a história. Se algo não for tratado, entrar profundamente no nosso ser. Esse negócio de paternidade é tão séria. É tão sério. Já pensou? Aqueles religiosos filhos de Abraão, da lei, o pai de vocês é o diabo. E o pai de vocês não é o diabo por aquilo que vocês fazem, não.
O pai de vocês é o diabo por causa da natureza, porque quando Adão entregou a autoridade ao diabo, todos nós nascemos filhos do diabo. Essa é a nossa origem. Não desde antes da fundação do mundo, mas desde o princípio. Nós nascemos filhos do diabo na queda de Adão. Essa questão é tão séria que em Mateus 24, 46, nós vemos o filho indo para aquela cruz. Ele sentiu tristeza profunda pelo abandono do pai. Foi a única vez que ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele não disse: Pai meu, por que me desamparaste? Porque o pai nunca desamparou o filho. Quem estava ali era Deus julgando a humanidade e dando as costas para um homem, que não era nesse caso o seu filho, ele entregava o filho. Mas ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? Porque Jesus na terra, em todo o seu ministério, ele nunca viveu na esfera de abandono do pai. Ele nunca viveu na esfera de fazer algo por ele mesmo. Uma coisa eu tenho a fazer, é a vontade do meu pai, porque ele experimentava a vontade do pai. Olha, tudo que eu tenho a dizer a vocês, eu não digo de mim mesmo, mas digo do meu pai. Isso é sério, irmãos. E aí a gente vem para o evangelho, nos tornamos membros de uma célula, auxiliares, líderes, supervisores de área, pastores, multiplicamos igrejas, nos casamos, geramos filhos, nos tornamos avós, e talvez, provavelmente, muitas das questões que nós lutamos diuturnamente na nossa vida, de questões que não vão, que não avançam, é porque ainda nós não estamos curados na nossa paternidade natural. Aquelas mazelas da nossa paternidade biológica, que nós conhecemos, que nós ocultamos, e que nos são desconhecidas, estão ali inseridas lá no nosso ser, no nosso interior, na nossa vida emocional, e a gente não consegue andar. Eu quero aqui então, anote para você, algumas consequências do rompimento da intimidade de pais e filhos naturais. Consequências. Do rompimento, daquilo que não é são, daquilo que não é bom. Não é porque tinha gente, alguém quis fazer daquele jeito, não. É porque nenhum pai natural, por melhor que seja, eu tenho 3 filhos aqui me ouvindo, nenhum pai natural tem condições de ser 100% aquilo que seu filho precisa e necessita. Nenhum. Por quê? Porque Deus está operando em nós não somos uma obra completa. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você já disse ou já ouviu alguém dizer essa frase? Nunca vou agir como meu pai. Nunca serei como a minha mãe. Já disse isso? Nunca serei como meu pai. Jamais agirei como minha mãe. Já disse essa frase ou pensou nela? Quando casar, a minha família será diferente. Quando eu me casar, eu serei um esposo diferente. Quando eu tiver filhos, eu serei um pai diferente. Quando eu for mãe, eu serei uma mãe diferente. Eu serei uma mãe diferente. Porque isso que eu estou recebendo aqui me faz muito mal. Isso me destrói. Então eu vou ser diferente. Eu não vou nem perguntar se você já disse ou não, porque eu acredito que praticamente todas. Pessoas que estão aqui nessa manhã de uma forma ou de outra, em alguma área, pensaram isso em algum momento. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Diz a palavra de Deus que o diabo anda ao nosso derredor. Quem é o diabo? É o nosso antigo pai. Como que a gente resolveu essa questão de o diabo não ser mais nosso pai? Só foi com a morte. Foi necessário a morte, por isso que nós somos incluídos na morte de Jesus.
Porque o diabo não é o nosso pai, porque nós morremos para ele. Por isso que quando nós ressuscitamos, não foi o nosso pai, o diabo, que nos ressuscitou. Foi o nosso Pai Celestial que entregou o seu Filho na morte. E nós nascemos com uma nova natureza, um novo coração, um novo espírito. E agora podemos começar de novo e restaurar todas as veredas antigas e tudo aquilo que o nosso antigo pai fez contra a nossa vida. Você pode dizer glória a Deus? Como que esse negócio do diabo anda ao redor buscando um meio, lançando seus dardos inflamados? O diabo passa pelas portas das nossas fragilidades emocionais, para ampliar o nosso sofrimento e nos condicionar a atos destrutivos. Como que o diabo ataca? Como que o diabo entra? Passa pela porta das nossas fragilidades emocionais, para ampliar o nosso sofrimento e nos condicionar a atos destrutivos. Não dá para ler aqui nessa manhã. Você quer um exemplo de profundo sobre isso? Você leia lá Juízes capítulo 11, quando fala da filha, da vida de Jefité, um homem, um jovem, que foi gerado num relacionamento, numa aventura do seu pai, que teve filho com uma prostituta, e ele pegou esse filho e trouxe para sua casa, e chegando lá na sua casa, desprezado pela esposa do seu pai, agora a sua esposa, segundo a sua esposa, e desprezado também pelos irmãos legítimos de pai, de mãe e pai, ao ponto dos filhos dizerem assim: você não é filho da nossa mãe, você não vai herdar com a gente. Você olha isso lá e você verá o que as questões emocionais fizeram com a vida de Jefité, e você vai aprender que se Deus não tivesse entrado, se a realidade espiritual não tivesse penetrado no interior da vida daquele homem, ele estava desgraçado para o resto da sua vida, mas Deus chegou e entrou, como Deus o Pai está chegando e está entrando na minha vida e na tua vida e realizando uma poderosa obra em nós. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você percebe que tem feridas? Eu percebo que tenho feridas? Se sim, o que tenho feito com relação às feridas? Pessoas feridas liderando célula, pessoas feridas que não têm uma identidade, não têm um relacionamento com o Pai, mas têm uma realidade com Deus ruim, porque ainda carrega na sua história de vida e agora na sua vida cristã, mazelas do relacionamento com seu pai e com a sua mãe, trazendo destruição para as pessoas. E acredite disso, na sua maioria, não sabe que não sabe. Na maioria, não sabe o que não sabe. Frustrações afetivas desenvolvem bloqueios que nos fazem fugir de compromissos afetivos que podem nos levar a laços profundos e sólidos. Primeiro ponto, sobre consequência de rompimento de uma relação não ajustada com os nossos pais biológicos, independente das circunstâncias. Alguns pontos, teria tantos, mas alguns e eu vou passar rápido e o Espírito vai mover o nosso coração. Primeiro ponto, frieza emocional. O rompimento dos laços afetivos e saudáveis, baseado em princípios do reino do céu para a família, em nossas vidas, gerou na gente frieza emocional. Como nós não recebemos aquilo que precisávamos dos nossos pais no tempo adequado, nos tornamos insensíveis, frios, racional, ríspido, melancólico. E a gente diz com grande orgulho: eu sou durão assim, porque isso é o traço da minha personalidade. Não é o traço da personalidade, não. É um tanque emocional vazio. É um tanque emocional vazio. Por exemplo, na vida de uma família, geralmente o filho mais velho, os pais lançam sobre eles inseguranças e os seus traumas. Geralmente é sobre o filho mais velho. O filho mais novo, se tem mais do que 2 filhos na casa, 3 filhos como na minha, há um perigo desse filho viver uma vida sufocante,
O filho mais novo, ele pode sofrer dos pais sem perceber uma vida sufocante. E o filho do meio, se tem 3, ele pode ser esquecido. Porque joga as frustrações nos filhos mais velhos, alta proteção no terceiro, e do meio pode ser esquecido. Eu não sei de qual realidade você vem. O que acontece com essa frieza emocional como consequência da quebra dos relacionamentos saudáveis com os nossos pais biológicos? Olha isso, ouça por favor. Essa pessoa não consegue envolver-se emocionalmente com as outras. Ela não tem compaixão pelos aflitos e necessitados. Oferece afeto como troca. Não consegue demonstrar carinho aos familiares. Não consegue se aproximar. Não consegue se apaixonar. Tem medo de se apaixonar. Não consegue demonstrar quebrantamento espiritual. Não consegue usar a expressão perdão. Não consegue usar a expressão perdão. Persegue os contrários. Essas pessoas com fragilidade emocional, o indivíduo, o outro, se torna um objeto para a sua conquista. Orfandade. O que é orfandade? Eu não sou órfão, meu pai é vivo. Não. Orfandade é alguém dominado ao ponto da escravidão por sentimentos de desesperos e abandono moverem sua vida. Isso é a orfandade. Alguém dominado por sentimentos emocionais ao ponto da escravidão por sentimentos de desamparo e abandono. Os grupos. Pais que não foram conhecidos. Pai que morreu, não conheceu o pai. Pai mortos, pais que abandonaram e pais vivos. Há pessoas que são órfãos de pais vivos, que ainda vivem debaixo do mesmo teto e são órfãos de pais. Como se dá a orfandade na vida de alguém? Como já disse, o primeiro ponto, e é duro, e não é fácil, não subestime esse fato, não é algo simples. A morte prematura dos pais, a morte prematura do pai, porque o Pai Celestial não planejou isso. Por exemplo, rejeição intrauterina por parte da mãe. Orfandade. A mãe rejeitou quando ficou sabendo da gravidez. A criança nunca soube, mas ela recebeu todos os efeitos daquela rejeição. Ela recebeu todos os efeitos daquele suposto desejo de aborto, onde o pai disse para a mãe: você se vira com isso, nós não podemos ter mais filhos, não é esse o tempo. Nós somos seres espirituais, nós não somos seres simplesmente emocionais e físicos, nós somos seres espirituais, meus amados. Abandono pelos pais legítimos, isso é orfandade. A avó criou, a tia criou com muito amor o irmão, mas foi abandonado pelos pais legítimos. Processo de adoção. Foi preterido pela família, viveu numa família que tinha preferências. Concebido fora da legitimidade do casamento e da bênção de Deus. Foi concebido depois de uma noite, depois de um baile funk. Foi concebido depois de uma noite de muita droga e alcoolismo. Sem saber, talvez nem saiba. E traz todas essas friezas emocionais estabelecidas. Frieza emocional. Sofreu grave decepção com os pais. Grave decepção com os pais. Falta de interação afetiva. Precisou do pai e da mãe na infância. Precisou do pai e da mãe na adolescência. Ou então, adotado. E foi adotado por pais opressores, isso é um mistério. Tem gente que adota, que traz para dentro de casa para oprimir, para jogar suas sequelas, para jogar as suas marcas sobre a vida do outro. Ou muitos daqueles
descoberta de adoção traumática e tardia. Pô, você não é o meu pai biológico? Quem é o meu pai biológico? Aí fica naquela loucura de querer saber. O que isso gera? Gera frieza emocional. Anote isso, meu amado. Quantos cristãos órfãos, quantas mães, quantas mulheres que estão cuidando do seu pai na sua velhice, mas são órfãos de pai. Quantos homens que o seu pai está vivo ou morto, não consegue conviver com a sua esposa, porque ele é órfão de pai. Por quê? Sentir-se órfão paralisa o desenvolvimento pessoal de alguém. Não é fácil. Você é um órfão emocional de pai vivo? Você é um órfão emocional de pai morto? Você é um órfão emocional de pai desconhecido? Você é um órfão emocional que o pai mora na casa do lado, com outra, e te abandonou? Orfandade é o sentimento de não pertencer. Orfandade é o sentimento de não pertencer. Não se sentir parte ou propriedade de ninguém é uma mutilação da alma, pois fomos feitos para pertencermos. Todos nós fomos feitos para pertencer a alguém, não é assim? Quantas vezes vocês brincam aqui, que eu falo assim, a minha esposa Beth. Por que eu falo a minha esposa Beth? Porque Deus fez isso. Nós temos necessidade. O meu filho Vinícius, o meu filho Caio, o meu filho Guilherme, os meus netinhos, os meus amigos, os meus irmãos, Deus colocou essa necessidade em nós de pertencer. E o grande problema da orfandade, meus irmãos, é que a amiga da orfandade, se nós trazemos essas marcas tão destrutivas de lares que não foram construídos com bases sólidas em Deus, a questão da orfandade é tão séria, que ela nos leva a viver, para mim, ouça, a palavra mais desgraçada, maldita, destruidora: rejeição. A orfandade é alinhada da rejeição. O que é a rejeição? A rejeição é sentir-se menor, excluído, feio, pequeno, incapacitado ou desprezado. Ouça, a rejeição, ela gera e faz com que um indivíduo se torne um monstro. A rejeição por causa da orfandade faz com que um indivíduo se torne um monstro. Já eu vou dar alguns exemplos para vocês. Acredite nisso. Se eu falar para você, você vai falar, pastor Nadinho, você está ficando louco. Eu quero usar um exemplo nessa manhã de uma pessoa que num momento da sua vida se tornou um monstro. E eu quero ir pesado. Ele se tornou um monstro. Ele foi o homem, o único homem que a Bíblia chamou de o homem segundo o coração de Deus. Anote para você, não fique com medo. Sabe por quê? Deus descortina os seus heróis. Quando você lê lá em Hebreus 11, Mônica e Daniel, os heróis, eles são heróis porque eles são heróis da fé. Porque esses indivíduos se tornaram heróis porque eles foram descortinados diante de Deus. Deus os descortinou e não escondeu nada. Davi, o homem segundo o coração de Deus, num determinado momento da sua vida, ele se tornou e agiu como um verdadeiro monstro. Um monstro. Ungido rei. Ele era um rei. E ele jamais podia imaginar. Parecia que Davi era um homem resolvido. Como vocês sabem, Davi, a história de Davi começa lá na Bíblia, em 1 Samuel 16. Quando Samuel vai lá na casa de Jessé para ungir um rei, Valmir. Davi era o quê? Ele era um pastor de ovelhas. E se você estudar sobre pastor de ovelhas, o pastor de ovelhas,
Às vezes ele ficava muitos dias longe de casa, muito tempo longe de casa, quebrava o contato, tinha que levar a ovelha a pastos verdejantes. Determinadas épocas do ano, o pastor de ovelha ficava meses fora de casa. Davi era esse filho, que ficou muito tempo fora de casa. E quando o profeta chegou lá na casa de Jessé, Jessé passou todos os seus filhos. Sabe por que Jessé passou todos os seus filhos? Não foi nem ele que disse que tinha mais um. Foi o profeta que perguntou nisso. Tem mais alguém? Sabe o que ele disse? Tem o menor. Tem o menor. Tem aquele que eu não conto. Olha, Jessé, tem aquele que não está aqui na lista. Passou todos, é esse, não 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 é esse. Aí o Samuel falou, caramba, mas tem alguma coisa errada aqui. Oh, Espírito Santo. Aí o profeta diz assim, ninguém se sente à mesa enquanto Davi não chegar. Deus já tinha um plano ali. Mas olha, irmãos, o tempo passou, ele foi estabelecido rei. E acredite, se nós não tivermos restaurado no nosso coração das questões da nossa paternidade biológica, mais cedo ou mais tarde, com 10, com 20, com 30, com 40, com 50, com 60, com 70 anos, vai se manifestar a questão da nossa orfandade. E todos os traumas. Davi está na sua casa, era um rei. Na parte da tarde, depois de um ano que o povo estava em guerra, ele estava na sua casa. E ele viu uma mulher, Betseba, tomando banho. Ele traz aquela mulher para sua casa. Ele violenta aquela mulher. Por que ele violenta aquela mulher? Porque um dos pontos fundamentais de orfandade é a maneira com que nós nos relacionamos com o sexo. Anote isso para você. Os problemas emocionais de orfandade vai fazer com que nós vivamos de tal maneira que a gente vai distorcer a nossa vida sexual. Davi trouxe aquela mulher, o rei trouxe aquela mulher para dentro da sua casa, violentou-a, porque a Bíblia diz que depois dela ter se lavado, se purificado, banhou-se, esperou um tempo da sua purificação, ela voltou para sua casa. Davi não imaginava, irmãos, que poderia ter aquele tipo de atitude. Eu quero dizer para você, Davi foi um grande filho, mas Davi não soube ser pai, porque Davi tinha problemas com paternidade biológica. Ele não soube ser pai. Seu marido não consegue ser pai, não é porque ele não quer, é porque não foi resolvida a questão da paternidade biológica. Sua mulher é frígida com você, a sua mulher não se relaciona fisicamente com você, porque ela tem um problema profundo de paternidade ainda. Ela está presa ao seu pai, ela viu o seu pai abusar da sua mãe, ela viu o pai dela traindo a mãe, judiando da mãe, ela não tem prazer em você, porque quando ela olha para você, ela ainda vê o seu pai. Está ouvindo? Por que você acha que essas jovens adolescentes estão loucas? Por que essas meninas estão viajando no mundo na internet? Atendi uma menina esses dias, que tentou suicídio, se mostrando na internet para um jovem. Eu e mais uma mulher atendemos, certamente. Por quê? Porque ela está querendo chamar a atenção do seu pai. Ela tem problema de paternidade biológica. Ela não resolveu a questão da paternidade biológica. Querido, sexo, ainda que envolva o corpo, Deus diz que é algo profundamente espiritual. Mas quem estuda essa área sabe que sexo é algo que envolve que envolve a questão emocional, muito mais do que nós imaginamos. Imagine isso na vida de uma mulher. Se envolve questão emocional na vida de um homem, você pega vezes 1000 e coloca na vida de uma mulher. O sexo valida a aceitação para ambos os sexos.
Sou aceito, eu te aceito. O que é uma relação sexual? Eu sou aceito, eu te aceito. Por conta disso, de homens que não têm a sua paternidade biológica restaurada em Deus, homens vivem na pornografia, homens vivem na perversão sexual, homens são capazes de querer que a sua esposa se deite com outro homem, para ele ver. Por quê? Porque ele está pervertido sexualmente. Por quê? Porque ele tem sequelas profundas no seu interior de paternidade. Na vida da mulher, a mulher anula o seu valor. Casou, tem filhos adolescentes, os filhos foram embora de casa, anulam o seu valor, se tornam vulgar, se tornam frígidas, não tem prazer de entregar o seu corpo para o seu marido, porque tem problema de paternidade biológica. Para ambos os sexos, a falta de afetividade com o pai. Quanta vulgaridade nós estamos vendo, com muito temor, mulheres, vocês estão aqui. Eu estou falando nesse caso, porque não é uma coisa, isso está proliferando demais, o nível que as mulheres estão chegando, porque elas precisam dessa afetividade, elas necessitaram dessa relação saudável com os pais e não tiveram, e então elas estão se manifestando. Assim como os homens. De onde você acha que surge a homossexualidade? De onde? Tanto para um homem e para uma mulher. Basicamente, da falta da relação com o pai biológico. E eu estou falando do pai. Ainda que seja importante a figura da mãe. Mas eu estou falando do pai. Distorções sexuais, por quê? Porque tem desistência afetiva. Com relação a sexo, gosta de prostituição, gosta de adultério. Muitos se tornam estéreis, marcados. Muitos homens e mulheres, homens perdem o interesse por sua esposa. Não tem prazer de se relacionar fisicamente com sua esposa, mas tem prazer de se relacionar fisicamente com a mulher da rua. E você vai falar, por que isso está ligado? Provavelmente esteja ligado à falta de cura na paternidade biológica. Jovens cristãos que não conseguem viver um namoro santo, não conseguem se aproximar de uma moça sem ter sexo. Por quê? Porque ele não tem uma identidade definida, ele não reconhece a identidade do outro. Ele é pervertido. Por que ele é pervertido? Porque ele não teve a expressão da figura de um pai. Por que é a figura de um pai biológico? A figura de um pai biológico, meu querido, é o próprio representante de Deus na vida do outro. E o pecado destruiu tudo isso. Quantos pais destruíram o coração de suas filhas, não foram sensíveis, não foram respeitosos, pais que olhavam suas filhas dentro da sua casa, no seu banheiro, no seu quarto, na sua sala, com um olhar de malícia, de desejo, pais que tocaram nas suas filhas, marcaram suas filhas de maneira pecaminosa. E essas filhas se tornaram marcadas e nem tem noção lá no seu subconsciente ou no inconsciente, que eu não entendo muito disso. Destruiu o coração. Pais que destruíram, tornaram filhos pervertidos, porque tinham preferência pelo filho. Tinha preferência pelo filho homem. A filha foi desprezada. A filha viu o pai desprezando a mãe, agora despreza o marido que não tem a ver nada com isso. Viu a traição da mãe, agora repele a mulher. Viu a traição da mãe, a mãe traiu, agora repele a mulher. Oh, como Deus está trabalhando, como Deus está trabalhando em mim e em você. Tenha paciência para ouvir o que Deus está falando aqui, nós vamos concluir. O Espírito Santo está movendo-se nessa manhã aqui. Então, distorções sexuais, frieza emocional. Terceiro ponto, sobre a falta de resolução de paternidade biológica, que sem essa resolução em Deus, sem essa paternidade espiritual, nós não conseguimos resolver a biológica. E nós precisamos resolver a biológica, porque Deus nos chamou para ser pais de nações, pai de muitos filhos semelhantes a Jesus. Oh, meu Pai, relacionamento superficial.
é o outro ponto, de filhos que não resolveram as suas questões paternas, biológicas, relacionamentos superficiais. A conexão saudável e duradoura com os pais, a conexão saudável e duradoura com os pais fará com que alguém consiga expressar o que passa em seu coração, construindo em volta de si relacionamentos autênticos e reais. Então imagina o contrário, a falta de conexão saudável e duradoura com os pais, a falta de uma comunicação aberta, onde a gente consegue se expressar, onde a gente tem um lugar para abrir o coração, a falta de tudo isso, o que gerou na gente relacionamentos superficiais. Por isso que o número de casamentos entre homens e mulheres está diminuindo cada vez mais, e o número de casamento entre pessoas do mesmo sexo está aumentando cada vez mais, porque é a falta de referência paterna. Por que que as famílias não querem ter filhos? Porque não foi tratado como filho. Para que eu vou ter filho? Eu não sei o que é ser filho. Por que tanta terceirização da educação dos filhos? Tem homens e mulheres, pais e mães que terceirizaram a educação dos filhos. Eles terceirizaram porque eles não dão valor para isso. Por quê? Porque eles não foram valorizados. Então isso torna um relacionamento superficial com o filho. Não foi amada pela mãe, aí tem uma filha, compete com a mãe, a mãe compete com a filha, a mãe quer ser mais atraente do que a filha, a mãe quer ser mais gostosona do que a filha, compete com o pai, quer mostrar para o pai que é melhor, quer mostrar para o pai que sabe fazer melhor, quer mostrar para o pai que sem você eu posso viver, meu pai, você não é importante para mim, mas na verdade está dizendo o quanto é necessário o seu pai, e a presença dele. Desequilíbrio emocional. Pessoas que não resolveram a sua orfandade, tem medo, tem pânico, tem depressão, pensa em morte, não consegue resolver conflitos, dependência química e alcoólica, Vocês sabem, não é, irmãos, que no nosso país, os remédios sintéticos vão aumentando cada vez mais as suas vendas. Eu acredito que se pelo poder do Espírito Santo a orfandade for resolvida, cai a venda de tudo isso para a glória de Deus. Incapacidade de gerenciar conflitos, vazio existencial, isolamento, atribuir a terceiros o seu fracasso. Sempre alguém tem o seu fracasso. Eu sou assim por causa da minha esposa. Eu sou assim porque o meu filho não fez o que deveria ter feito. Eu sou assim por causa do pastor. A minha vida não vai por causa da minha mãe. Você não sabe quem foi a minha mãe. Você não sabe o que a minha mãe fez. Oh, meu pai, misericórdia. O mundo virtual tem sido o mundo real, fazendo com que a superficialidade seja uma das marcas da nossa geração. O mundo virtual está se tornando o mundo real para muitos. Por isso que o mundo virtual está dando ordens e as pessoas estão aceitando. O mundo virtual está dizendo assim, suicide-se, dê cabo da sua vida, lá no seu quarto, e a pessoa está aceitando. O mundo virtual está dizendo assim, saia da sua casa agora, saia da sua casa agora. Mundo virtual, um jogador que foi assassinado esses dias atrás, por conta da relação com a esposa de um indivíduo. Ele está no quarto da mulher, a mulher dormindo, e ele brincando no mundo virtual com os amigos a respeito daquela moça. Porque as relações estão cada vez mais superficiais. Por quê? Porque é mais fácil recorrer à fantasia e à proteção dos relacionamentos virtuais, porque eu nunca tive um relacionamento profundo com meu pai, então é melhor ir para a fantasia, é melhor ir para a fantasia sexual, é melhor ir para a fantasia do dinheiro, é melhor ir para a fantasia do oba-oba da vida, porque eu nunca tive um relacionamento profundo, e nós trazemos isso para a igreja, irmãos, se nós não formos sarados. Outra característica, e já vou terminando a introdução, estou brincando,
Quarta característica. Você se vê em alguma dessas? Olha para mim. Olha para mim. Eu ainda me vejo. Eu ainda me vejo. Deus está tratando na minha vida, irmãos. Eu estou compartilhando com vocês aquilo que Deus está tratando na minha vida. Não é aquilo que Deus tratou na minha vida. Deus ainda está tratando. Porque aquele que começou uma boa obra em mim, que começou uma boa obra em você, Ele vai aperfeiçoar, amém? Vocês se lembram de ontem à noite? Você não está dando fruto? Vamos cortar? Não. Vem o Espírito Santo e fala, Senhor, deixa eu jogar a terra mais um ano para que dê fruto. Você acha que depois de um trabalho de um ano do Espírito Santo, você vai ser cortado ou não? Você vai dar muito fruto para a glória de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Entenderam? Glória a Deus. Outro ponto, medo. Anote aí, medo. Confiança é algo que determina o fracasso ou o sucesso de alguém. Irmãos, quantas vezes eu sinto medo? E geralmente quando vem o temor, Satanás lança os seus dardos. Não é porque o medo está dentro de mim, é porque muitas vezes eu já fui tratado, tenho sido tratado, mas Satanás não desiste de mandar os seus dardos. E ele sabe as áreas de vulnerabilidade da nossa vida. Confiança é algo que determina o fracasso ou o sucesso de alguém. Você tem medo de viver? Por quê? Se a gente anda no medo, o que ganha a nossa atenção, ganha a nossa vida. O que ganha a nossa atenção, ganha a nossa vida. Pessoas que não resolveram orfandade biológica. Nadinho, mas meu pai morreu, não posso? Pode sim. Meu pai foi embora, não tem como resolver? Pode sim. Meu pai está aqui, mas ele não quer saber. Mas você pode sim resolver, e você vai resolver nessa manhã em nome do Senhor Jesus Cristo. Características de pessoa que vive nessa esfera do medo: incapacidade de decidir, falta de empreendedorismo, baixa autoestima, vida abaixo do potencial, desequilíbrio emocional, é instável. Hoje quero, amanhã não quero. Hoje amo, depois do almoço odeio. Antes do almoço, estou apaixonado por você. Almocei, estou com ódio de você. Por quê? Orfandade. Medo. Como o medo se manifesta na vida da mulher? Mulher Maravilha. Como o medo se manifesta na vida da mulher? Ela é a Mulher Maravilha. Ela tem tanto medo, ela não resolveu a questão da orfandade, que ela tem medo de depender de um homem. Ela acha que ela é a solução para o seu marido. Medo. Como se manifesta na vida de um homem? Ele é o super-homem. Ele vai sozinho. Ele acha que vai meter o peito e vai fazer sozinho, ele deixa tudo do lado e vai lá. Ele vai se arrebentar, tanto ele como ela, se ele não for tratado na sua orfandade. Quinto ponto, terminando, solidão. Quem não resolveu a sua orfandade tem prazer, enganado da solidão. A falta de relacionamento apropriado com os pais pode trazer a falsa convicção de que é possível viver sem a ajuda dos outros. Isolamento. Por isso essa grande dificuldade na igreja das pessoas interagirem. Porque acredita, Luciano, que pode dar conta sozinho. Vai resolver aquela tentação do pecado sozinho. Vai resolver aquela compra, aquele grande projeto sozinho. Por quê? Porque tem problema de orfandade, sua identidade vive na esfera da solidão. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você, homem e mulher que está aqui, você se lembra? Você se lembra do seu pai torcendo por você na arquibancada? Você se lembra do teu pai te aplaudindo na arquibancada? Moça que está aqui,
Você se lembra do teu pai ir te buscar na escola? Você se lembra de você saindo naquele portão com todas as amiguinhas e o teu pai lá na porta te esperando para pegar na sua mãe? Você se lembra? Você se lembra disso? É duro, não é, Guizão? Entrar em campo, fazer um gol, hein, Alê? As pessoas verem, mas o pai da gente não viu. Um dia, irmãos, não estou falando isso para minha glória, não. Fui um jogador de várzea, um cabeça de bagre aí. Mas um dia, numa final de um campeonato, foi Deus que permitiu. Eu fiz um golaço na final daquele campeonato. Foi coisa assim de derrubar. Teria que ser o melhor gol do milênio. Numa final de campeonato, você chapelar dois zagueiros, chapelar um zagueiro, matar a bola no peito, chapelar o outro, matar a bola no peito, fazer o gol e ganhar o campeonato. Me deram um troféu desse tamanho, me levantaram, me aplaudiram. Mas, irmãos, quando eu cheguei na minha casa, o meu pai me abraçou e disse assim: rapaz, que golaço que você fez, hein, filho? Como eu fiquei contente. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque essa é uma lembrança marcante na minha vida. Porque nós precisamos de pais. Nós sempre precisamos de pais para torcer por nós. Para dizer assim: você tem valor, valeu a pena, não tem problema. Você fez errado, mas você não é zero. Você não é zero. Pode todo mundo falar que você fez errado, mas você não é zero. Porque você é meu filho amado e eu tenho prazer em você. Todos nós temos necessidades disso. Eu não estou aqui nessa manhã querendo mexer com o teu emocional. Estou falando de coisas profundamente espirituais, para que a gente fique livre e avance para a glória de Deus. Por que o Ricardo disse aqui, Ricardo? Eu nem sabia desse número, para mim era mais. Por que jovens, quando vão para a faculdade, eles se libertam, eles fogem de casa, eles não querem mais viver em casa. Pais que amavam, mas não souberam fazer direito porque nasceram em pecado. Pais que construíram cercas para proteger, com a maior boa intenção, Fábio. Mas aí o cara vai lá para a faculdade, ele começa a enxergar a cerca de amor do pai, que o pai fez errado. Por quê? Porque nós geralmente gostamos de construir cercas, do que destruir as cercas e sentar com o filho e explicar para ele, e dizer para o filho: ó, não tem cerca, vai, eu confio em você, você pode ir lá, você vai ser uma bênção, você vai ser um instrumento do Senhor lá, você vai fazer a diferença. Por quê? Porque a gente vive na esfera do medo. Irmãos, eu criei em muitas áreas da minha vida até hoje, meus filhos na esfera do medo. Muitas deformidades que tem na vida dos meus filhos é porque eu tinha medo. Eu tinha medo de perder meu pai, eu tinha medo de perder minha mãe, eu tinha pavor da separação do meu pai e da minha mãe, e eu ouvi isso ao longo da minha juventude, da minha infância, da minha existência. Eu vou te dizer, saiba disso, eu não sei o quanto isso gerou dentro de mim, e ainda eu não sei hoje o quanto Deus ainda está trabalhando na minha vida a respeito dessas coisas, porque eu não me conheço e você não se conhece, meu amado. Por isso que é o Espírito que penetra o nosso ser e nos torna livre e nos sara. Quais são as imagens? Quais são as imagens? Jovens que vão para a faculdade, pegam a cerca e dizem: isso aqui não é cerca. A cerca do pai, de amor, se tornou uma jaula. Ele quebra a jaula, ele vai embora. Jovens, depois de 5 anos da faculdade, saem de lá especialistas, saem de lá formados numa profissão e completamente deformados na sua vida, sem caráter. Jovens cristãos que viveram 10, 15 anos numa igreja local, viveram com os pais ali em cima, vão para a faculdade, depois de 1 mês já estão na cama com alguém que não conhece, que nunca viu, alcoolizado, embriagado e drogado. E o próximo passo é ir embora. Por quê? Porque tem problema de paternidade. Problema de paternidade. É órfão de pai. Oh Deus. Isso vale até para casados, até para mim. E o último ponto é culpa. Vive na esfera da culpa. Porque aprendeu a ser punido pelo pai. Aprendeu a ser reprovado pelo pai. Então vive na esfera da culpa. E vai se manifestar. Irmãos, Davi.
Davi, por causa, eu creio, da orfandade, ele ficou solitário no momento que não deveria ficar. Ele perverteu-se sexualmente. E o medo daquilo que ele fez, olha só, olha a obra do inferno destruindo paternidade. O medo. Eu estava lendo essa semana de novo, eu falei, meu Deus, o cara transa com a mulher do cara, o seu guerreiro, manda chamar o cara que está lá na guerra, o cara vem, fala para ele deitar com a mulher, ele diz assim, eu não vou deitar com a minha mulher, porque os teus servos estão no campo de batalha, deitando no deserto, eu vou ter prazer de lavar o meu pé e deitar com a minha mulher, Davi. E Davi, irmãos, por causa da orfandade do pai dele, manifestou. Davi deu tudo para os filhos de Jonas. Nadinho, por que você está afirmando que Davi tinha problema de orfandade? Porque Davi não soube ser pai. Porque Davi não foi pai. Ele não soube ser pai. Você pode falar o que você quiser, Davi não soube ser pai. Ele recebeu a justificação, o amor de Deus, mas ele não soube ser pai. Ele tinha Abisalão, Tamar e Aminon. Aminon engraçou-se da sua irmã, por parte só de pai, foi lá e detonou a irmã, destruiu a irmã, abusou da irmã. Davi não fez nada, irmãos, não fez absolutamente nada. Os filhos de Jonas, o que vocês precisam? Mefibosete, o que você precisa? O filho dele não fez nada, não fez absolutamente nada. Isso trouxe uma ira no coração de Abisalão, que durou mais de 40 anos, esse processo. Depois de 40 anos querendo a presença do filho, quando o filho chega, ele dá um beijo no filho. E a Bíblia claramente nos mostra, estuda essa história é profunda, não dá para falar aqui. Ele deu um beijo no seu filho. Ele deu um beijo no seu filho. Davi tinha problema com o pai dele, Jessé, lá. E todas aquelas marcas que ele desconhecia, em algum momento estourou, e estourou na vida dele. E no momento que ele não esperava, ele não imaginava. E aquele momento com Betseba, a morte de Urias, você já pensou, irmãos? Urias não foi se deitar com a esposa dele, o que ele disse? Vou fazer o seguinte, escrever um bilhete. A hora que o exército estiver indo para cima dos inimigos, segura todo mundo, deixa Urias sozinho. Ele mandou essa carta nas mãos, sabe de quem? Pelas mãos de quem? De Urias. Gente, isso é coisa de cara, desculpa. Isso é coisa de... Nem o PCC faz isso. Nem o PCC vive nesse nível de deslealdade. Eles matam quem é desleal assim. Olha o nível de deslealdade desse homem. Urias honrava tanto Davi, que ele deu a carta de morte de Urias, Sérgio, para o próprio Urias. Entrega para ele. O cara abriu o bilhete. Mate Urias. Urias do lado. Percebe o que é capaz de acontecer com a vida de alguém? Como vira um monstro, Carlinhos. Davi virou um monstro. Ele era um monstro. Quem eu sou? O que está nos movendo hoje, amados? Lucas 15. E eu termino aqui. A parábola do filho do pródigo. É hora de cair em si. E é hora de voltar para a casa do Pai. Oh, aleluia. É hora de voltar para a casa do Pai. Lucas 15. É hora de voltar para a casa do Pai. Eu tenho aqui, irmãos. Nós temos 28 minutos, aproximadamente. 28 minutos. Onde está o meu filho Caio? Cadê o Caio? Uma baita tosse. Como é que você está, filho? Não combinei nada com você, não planejei nada, você não estudou a palavra. Quer terminar essa parte de é hora de voltar à casa do Pai? E receber o amor do Pai? Hã? Eu quero, filha. Não combinamos nada, não falamos nada. Pode parecer estranho para você a conclusão dessa ministração. Eu tenho tudo anotado, tenho tantas coisas para dizer aqui, mas sinto no meu coração que há algo de Deus para nós aqui nessa manhã, porque é hora de voltar para a casa do Pai, e eu me submeto a tudo aquilo que Deus tem derramado sobre a vida do corpo de Cristo, a igreja. Amém? Ele vai dar continuação,
E o Espírito vai ajudar-nos a resolver essa questão que precisa ser resolvida urgente na nossa vida. Você que viveu debaixo de cascudo, você que viveu debaixo de pancada, e nem percebe hoje como isso impede, e como isso trava, e como isso prende. É uma manhã de libertação em nossas vidas. Graças e paz, irmãos. Estou tremendo. Não é de nervoso, não. Estou tremendo de emoção, de adrenalina. Estou um pouquinho passado também, doentinho. Mas, de alguma forma, eu sabia desde manhã que o Senhor queria hoje me usar. Não porque eu sou bom, mas porque eu sou um filho amado. Nessa fraqueza, assim, sabe? Nessa rendição, eu entendo, é o quebrantamento do Senhor. Quando meu pai estava falando, de alguma forma também eu sabia que ele ia me chamar. E aí ele falou, vou ler Lucas 15, já comecei a falar em línguas dele, falei, vai me chamar, tenho certeza que ele vai me chamar. E meus irmãos, eu estou emocionado, sabe por quê? Porque quando meu pai estava falando, pai, eu estava olhando a tua foto. Não acredito que tem a minha foto aí. Eu estou bonito na foto, hein? Você estava falando, pai, e eu falei, hoje seria o dia perfeito mesmo para meu pai me chamar, sabe por quê? Não porque eu quero pregar, porque eu não preparei nada, mas eu estava com uma vontade de pregar com a foto do meu pai atrás de mim. Então, por favor, você pode voltar do meu pai? Aí, porque o filho só faz aquilo que o pai faz. E eu falei isso da última vez, aquilo que o Senhor tem para derramar nos nossos corações nesses dias é um avivamento. Avivamento de honra, e essa honra só vai fluir em todas as direções quando nós honrarmos primeiro os nossos pais. Né? Então eu estava vendo meu pai, nossa, como meu pai está bonito na foto. E eu falei, os caras não têm minha foto, se meu pai me chamar de surpresa, eu vou pregar com ele no fundo. E sabe, meus irmãos, isso sempre foi segurança para mim. Isso sempre foi alegria para mim. Meu pai estava falando ali sobre teu pai incentivar, teu pai lá no lado de fora, gritando para você quando você está jogando e tal. Falou do Guizão. Eu comecei a pensar, ele já falou isso outras vezes, mas olhei para o meu irmão Guilherme, ele pensa que eu não vi, mas tinha uma lagrimazinha aqui nele também. Porque meu pai sempre foi esse que ficou lá fora falando, vai filho, vai filho, vai filho. Me chamava no canto, falava assim, não ouve o técnico não, ele está falando bobeira. Vai pelo outro lado. Vai pelo outro lado. Toca essa bola, Caio. Não toca não, filho. Vai para cima e faz gol. Algumas coisas não fizeram muito bem para mim. Né? Mas sabe, meus irmãos, o que o Pai tem para nós hoje, aqui em Hermelino Matarazzo, é muito grande. É convicção de que somos amados, somos aceitos, somos aprovados, e Ele é um Pai bom, de um bom humor, que está lá fora falando, vai com tudo que eu estou com você. Vai com tudo que eu estou com você. Estão caindo, no nome de Jesus, todas as mentiras do diabo. Só que é interessante, porque todas as mentiras do diabo, na verdade, elas são resumidas em uma só. O teu pai é carrasco, duro e irado com você. Teu pai te machuca. Teu pai abusa de você. Teu pai maltrata você. Teu pai não te protege. O teu pai te entrega na mão do mundo. O teu pai te entrega na mão dos opressores. Mas presta atenção, tudo mentira do diabo. O teu pai te ama. E eu estava ali sentado, meu pai estava pregando, e eu estava só, meu irmão, minha esposa, meu irmão mais velho brigando comigo, porque eles falam que eu sou o casão.
Quando meu pai está pregando, eu sou o casão, casa grande, eu fico comentando a pregação. E a minha esposa estava anotando, estava com a minha filha no colo. Aí eu falei para ela, anota aí, amor, anota aí. Isso aqui é revelação. Ela anotou agora. Então eu creio que o Espírito Santo quer que fale para toda a igreja. Meu pai estava falando sobre o filho que faz tudo que o pai faz. O filho faz tudo aquilo que vê o pai fazendo. Eu lembrei de um trecho da apostila Vida Vitoriosa. E eu creio que... Quantos aqui já fizeram o encontro Vida Vitoriosa? Levante a mão. Então, o Senhor quer abrir um parênteses na sua apostila agora. O Senhor quer abrir um parênteses na sua apostila agora. Na aula de maldições. Quando falamos de maldições hereditárias. Mas, meus irmãos, isso saltou. Muitas coisas têm saltado na minha vista. Saltou na minha vista o trecho que diz assim: e o rio de lama que vem dos meus pais para em mim. Eu falei, nossa, que lindo. E o Senhor falou, não é não. Entendi nada. Sabe por quê? Porque nós viemos para a comunidade da graça, chegamos aqui, conhecemos a Jesus, ouvimos a respeito de um Pai Celestial, de que Ele nos ama, mas ouvimos a respeito de um Pai Celestial que nos ama independente do que o nosso Pai natural foi para nós. Mas hoje o Senhor está trazendo uma revelação nova que é para avivar o Brasil. E a revelação é: o teu Pai te ama e Ele te amou através do seu Pai natural. Então preste atenção. O rio de lama que vem dos meus pais para em mim, mas o rio de vida que também vem dos meus pais vem sobre mim. Este não para, porque eu não sei o que o teu pai fez para você, eu não sei o que a tua mãe fez para você, e não depende nem se eles estiveram perto de você, se você os conheceu, mas presta atenção, o teu pai te ama, e você é um filho de Deus, que vai fazer aquilo que o teu pai natural fez, mas ele não teve nada de bom. Então é hoje que você vai ser curado, e o Senhor vai te dar olhos espirituais, para enxergar o que há de bom no seu pai e na sua mãe. Mas eles me abandonaram. Você não precisa conhecê-los, porque o Espírito Santo, aquele que era, é e há de vir, habita em você, e Ele vai colocar em você a admiração por algo no seu pai e na sua mãe, mesmo sem você ter os visto. Vocês acreditam nisso? Nós temos visto vários tipos de milagre, mas este é o maior milagre de todos. Esse milagre ele é mais importante do que você ver alguém levantando a cadeira de rodas. Sabe por quê? Porque a partir deste milagre, você dá a risada e fala, levanta a cadeira de roda, e o outro levanta. Afinal de contas, você encontrou o amor do seu Pai Celestial, perfeito, completo, incondicional, ao ponto de te amar, através de pais que até aqui pareceram fracassados, abusadores, e tiveram a cara por muito tempo de inimigo. É unção, estava falando com o Gustavo agora, é unção de Romanos 16, 19, que diz, seja excelente para o bem e inocente para o mal. Inocente para o mal. Eu não vou falar mais, eu vou dar uma segurada do que está no meu coração, porque a honra é mais importante. Lucas 15 fala a respeito do filho pródigo, sobre o filho mais velho, mas fala principalmente sobre o pai. Porque o assunto das nossas vidas não somos nós mesmos. O assunto das nossas vidas é o Pai, o amor infinito, incondicional do Pai. Vocês conhecem muito bem a parábola. Um filho cheio de justiça própria
cheio de justiça própria, se considerando merecedor. Então nós temos o primeiro filho, o mais novo no caso, preso ao grande problema do homem, meritocracia. Esse é o grande problema da humanidade, meritocracia. E ele diz: me dá o que é meu. Interessante, depois você repara lá, que depois que o pai deu, o filho não foi embora imediatamente. Eu nunca tinha reparado nisso, pai. Ele não vai embora imediatamente, é depois de um tempo. Porque é o que está escrito em Hebreus 12. Você começa com a justiça própria, a meritocracia, me dá o que é meu. Depois de um tempo, você está amargurado. Então o filho, ele se achava merecedor de alguma coisa, o mais novo também. Ficou um tempo, por causa da justiça própria, ele teve amargura com alguém dentro da casa dele. Quem sabe com o irmão mais velho, quem sabe com o próprio pai, e ele vai embora. E a palavra de Deus diz em Hebreus 12 que depois da amargura, o próximo passo ocupa perturbação demoníaca. Como assim perturbação demoníaca na vida de um filho? Porque a palavra está falando sobre filho, de um pai, de Deus. Perturbação demoníaca na vida de um filho, um salvo, um novo nascido. E depois da perturbação demoníaca, diz em Hebreus 12, quando fala ali de Esaú, fala da imoralidade. Você estava falando, pai? Justiça própria, a amargura vai embora, perturbação demoníaca e todo tipo de imoralidade. E o filho está na lama. E aí, ele fala: vou voltar para casa porque meu pai não é lá essas coisas. Olha só. Mas eu acho que lá dá para pelo menos eu não morrer. Lá dá para pelo menos eu não morrer de fome. Lá pelo menos eu como uma comidinha razoável lá dos escravos, melhor que essa comida de porco que eu não posso comer. E ele volta para casa. Mas o ponto principal, meus irmãos, para a nossa vida é o pai. Dê uma contextualizada para nós lembrarmos o que nós somos distantes do pai. Esse monstro. Mas quando ele volta procurando, esperando encontrar um pai segundo aquilo que ele era. Justiça própria, meritocracia. Eu pequei, o que eu mereço? Eu acertei, o que eu mereço? O que eu acertei, o que eu mereço, a gente vai ver daqui a pouquinho, que é o outro filho. Eu pequei, eu errei, o que eu mereço? O que eu mereço? Pai, eu sei que eu mereço o lixo, mas pelo amor de Deus, só não deixa eu morrer de fome. E o pai fala assim, em outras palavras: filho, do que é que você está falando? Do que é que você está falando? Em outras palavras, o pai fala assim: quando você nasceu, eu tive um sentimento por você. Você cresceu, o sentimento manteve o mesmo. Você acertou quando você era criança, fez um gol, o sentimento é o mesmo. Você fez um gol contra, o sentimento é o mesmo. Ei, filho, você foi embora, o sentimento é o mesmo. Você voltou, o meu sentimento é o mesmo. Você foi, mas eu estou no mesmo lugar e do mesmo jeito. Você pode ir para onde você quiser, mas o teu pai continua no mesmo lugar e do mesmo jeito. Não só amando, tendo compaixão, te admirando. Porque isso é a honra. O pai tinha a mesma admiração pelo filho. Mas pai, eu fiz isso. Meu filho, você é meu filho. Você é meu filho, fui eu quem te escolhi. Não foi você que me escolheu, fui eu quem te escolhi. Então o que estava caindo ali, meus irmãos, era só uma coisa: a meritocracia. A meritocracia, a culpa, o medo, a raiva, a ira, tudo que nós sentimos
nós sentimos a partir da justiça própria. Lembra lá atrás, antes de sair de casa? A meritocracia. E a meritocracia tem acabado, talvez conosco e com pessoas ao nosso redor. Um cenário de meritocracia destruindo filhos. Agora, eu preguei isso lá em Mogi, e vou falar aqui para vocês também. Sabe até onde vai o amor do Pai por você? A palavra de Deus diz em Efésios 2 que todos nós estávamos mortos em transgressões, afundados na lama. Ninguém era capaz de falar: eu estou morto, mas eu aceito. Não, morto. Não tinha nem um bracinho para pegar aqui no pé. Ele foi lá e falou: levanta, e você é meu filho. E a palavra fala assim, Luiz, que quando Ele nos salvou, Ele nos fez passado a sentar nas regiões celestiais. Agora me explica isso. Esse é o texto da minha vida. Vocês vão me ouvir falando sobre isso muito tempo, se Ele não voltar antes. E esse é um outro assunto, está bem perto. Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. É passado. Então, baseado na própria Bíblia, você pode enxergar da seguinte forma: o filho se levanta e fala: eu vou embora. Mas quando o filho vai embora, ele supostamente vai embora por causa das mentiras do diabo aonde? Na alma e no corpo dele. Sabe por quê? Porque quando nós fomos avivados no nosso espírito, a parte que se comunica com Deus, a gente foi avivado, curado, fomos feitos perfeitos, assentados nas regiões celestiais, e isso não vai mudar. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo habita no nosso espírito e nós estamos selados. Então aquilo que Ele fez e a obra dele é perfeita, Ele finalizou no espírito. Há um processo na alma e no corpo. Era isso que o filho não entendia. Então eu quero que vocês visualizem a cena. Tem algum par de gêmeos idênticos aqui? Tem algum par aqui de gêmeos idênticos? Tem ou não tem? Tem 3? Então vem as 3, é melhor ainda. Jesus Cristo. Só 2? Pode ser as 2. 1,5, sei lá. Ai, que maravilha, Jesus. Vamos aplaudir essas gêmeas. E elas vieram com a mesma roupa, e não é por acaso, hein? Corram, vem rápido, tá? Vem rápido, que precisa de tempo. Me dá uma cadeira, Moisés, por favor. Por que a gente sofre e a gente peca? Por que a gente cai? Porque a gente não entendeu o tamanho da graça e o tamanho da libertação completa, finalizada em Cristo. Porque tudo que tinha para acontecer já aconteceu. Tudo bem? Como é o seu nome? Micaele. Melissa. Legal, MM. Vamos lá. Então presta atenção, vocês estão vendo 2 pessoas aqui. Mas a partir de agora eu quero que vocês enxerguem uma. Assim, ó. Uma pessoa. Esse é o filho mais novo. O filho mais novo chega no pai e fala: pai, estou indo embora. Só que esse filho mais novo, ele não é simplesmente ele é 3 em 1. Ele é espírito, alma e corpo. E Deus, Ele honra a hierarquia. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. Por isso, se nós formos plenos na nossa alma, não existe mais enfermidade no corpo. Aí o filho fala: eu vou embora. Cheio de justiça própria. Aonde? Na alma e no corpo. Mentiras do diabo na alma e no corpo. Por quê? Porque ele é filho, ou seja, o espírito está selado, está finalizado. A obra é aqui, ó. Isso é a graça. Isso é a palavra de Deus. E o filho fala: vou embora. Aí o espírito fica sentadinho na mesa com o pai, e o filho: foi embora, vai embora. Ele vai rodar o mundo, vai lá, prostitutas, como diz a palavra,
imoralidades, o porco. Aí o filho volta. Aí ele fala assim: pai, faz cara de triste, cara de choro. Pai, pequei, não sou digno, abusei, zoei, peguei tudo que você me deu, desperdicei. E o pai, meu, o que esse cara está falando? Mas aí quando o filho olha para o pai, ele vê que o pai está do mesmo jeito, no mesmo lugar. E sabe aquela roupa, aquele cordeiro, sabe o anel que a gente fala? Aquilo ali é símbolo não do que o pai estava devolvendo para o filho. Na alma e no corpo sim, mas era símbolo daquilo que o filho nunca perdeu, porque ele é filho e ponto final. Aquele pai é um rei, o filho era príncipe, fosse ele para onde ele quisesse. Então o que isso significa? Isso significa que quando o filho encontra o pai, ele vê que o pai está no mesmo lugar, do mesmo jeito. Aí o pai dá uma boa notícia para ele: filho, eu tenho mais uma boa notícia para você. Você acha que você foi? O que te faz pensar que você foi, ficou distante e não é mais meu filho digno? São as mentiras do diabo. Mas a partir de agora, lama, mentiras do diabo na alma e no corpo, ficam aí para fora, porque a alma e o corpo do meu filho reencontra o espírito, quem meu filho realmente é, o meu filho. E aí ele se encontra e fala: eu também nunca fui embora. Vocês conseguem entender isso, meus irmãos? A graça é tão grande que quando o filho encontra um pai que não muda, o filho entende que a graça do pai por ele também não muda, está no mesmo lugar. Lembra que eles são uma coisa só aqui, as duas? Uma pessoa só, uma coisa não, é uma pessoa digna, né? Rainhas, enfim. E aí, isso é a graça. As mentiras do diabo vêm. Nossa, eu me afundei, ele não me perdoa, eu sou culpado, ele me culpa. E o pai fala: eu estou no mesmo lugar, e você, meu filho, também está no mesmo lugar. Agora, alma e corpo, vai lá e fique coerente ao seu espírito, quem você é no espírito. Vamos aplaudir ao Senhor? É por isso que a Bíblia diz que a nossa luta realmente não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Muito obrigado, pode descer. A nossa luta é contra principados e potestades. É por isso que Jesus olhava para Judas. No final dos tempos, a gente tem falado sobre o anticristo, né? Já houve um anticristo, Judas. Jesus olhava para ele e falava: meu amigo, dá um beijo em Judas. Porque Jesus olhava o amor do Pai sobre os homens, separado daquilo que o diabo faz com as pessoas. E o diabo, ele é o pai da mentira, ele é um mentiroso. Você não é um culpado, você não é um sujo. São mentiras na sua alma e no seu corpo. Se você é filho, você precisa reencontrar a sua realidade, a salvação. Aquele que já foi assentado nas regiões celestiais. E aí vem o filho mais velho. Indignado, cheio de merecimento, cheio de meritocracia. Porque qual que é o problema da humanidade, dos filhos? Qual que é? Meritocracia. Tanto aqueles que vão e se sentem culpados, não merecedores de mais nada, quanto aqueles que ficam e se acham merecedores de tudo. Aquele filho mais velho fala assim: eu fico trabalhando até tarde. O pai já tinha saído do trabalho, já estava dando uma festa para o filho mais novo, e o filho mais velho trabalhando ainda. Mas a palavra de Deus fala que o filho só faz o que vê o pai. Então o que aquele filho estava fazendo, trabalhando, quando o pai dele estava em casa já? Sabe o que aquele filho estava fazendo? Estava sendo melhor que o pai. Ele estava sendo melhor que Deus. Estava lá sendo melhor que o pai. Meu pai parou de trabalhar, mas meu pai não aguenta como eu aguento. Meu pai parou de trabalhar, mas eu tenho algo além do meu pai. E quando ele vai encontrar o pai, ele coloca para fora aquilo que está no coração dele. Você nunca me deu uma festa. Você acha que aquilo ali surgiu naquela hora? Você acha que aquilo ali surgiu naquela hora?
aquele que se julgava melhor e que queria ser melhor, ele só queria ser melhor porque ele já se sentia rejeitado há muito tempo. Ele via o pai chorando pelo outro filho, ele via o pai chorando pelo outro filho, e pensava, meu pai só pensa nesse outro filho. Sabe, meus irmãos, vocês conhecem, boa parte de vocês conhece a história da minha família, coisas pelas quais o meu irmão Vinícius passou, mas vocês não sabem coisas pelas quais o Caio passou. Porque enquanto o Vinícius estava se sentindo rejeitado por tomar broncas do meu pai, porque ia mal na escola, eu me sentia rejeitado pelo meu pai, porque eu tirava notas boas, e meu pai não dava atenção para o meu boletim, como dava para o meu irmão. Porque o diabo, ele é um mentiroso. Ele vai fazer todo mundo se sentir rejeitado. Apanhando ou nunca apanhando. Sendo abusado ou tendo tudo que sempre quis. Não importa, porque é uma questão espiritual, de meritocracia, a partir das mentiras de um pai da mentira chamado diabo. E vocês têm visto coisas diferentes, estão acontecendo com todo mundo, não tem a ver comigo, não tem a ver com uma pessoa, mas com um mover na igreja. E este mover na igreja é os filhos, tanto os que ficaram quanto os que foram, reconhecendo a lama de suas almas e falando, pai, me limpa que eu estou tudo equivocado. É literalmente o vento leste ele leva tudo. Nossa, não sobrou nada. Aí quando você fala, pô, não sobrou nada, aí o teu pai fala, agora o vento oeste levanta tudo, é vida. O Guilherme pregou isso lá em Mogi. Então, meus irmãos, mais uma vez, parabéns, porque vocês estão vivendo na melhor época da história. Os apóstolos, os discípulos falaram sobre esse dia, sobre esse tempo. Que tempo é esse? É o tempo como nunca. É o tempo quando, como nunca, o filho mais novo que se sente culpado e o filho mais velho que culpa Deus, volta e ninguém reencontra mais Deus, reencontra um pai que fala, vocês estão ficando loucos? Olha vocês ali, ó. Entra logo, vai comer, vai desfrutar, tudo que é teu, todo o reino, toda a autoridade, todo o poder para curar, todo o poder para libertar, nunca deixou de ser seu, porque eu te escolhi como meu filho, e o que eu te dei, eu nunca vou tomar. E por que ele não toma? Porque é ele mesmo em você. Como que alguém pode tomar algo que é ele mesmo? Vocês estão entendendo? Ou você ainda acha que teve a ver com alguma coisa que você fez? Ou você ainda acha que depende daquilo que você fez ou faz? Vou finalizar agora. Só contar um exemplo. Temos tido muitos casos de mulheres que honram e fazem certo, tudo certo para seus maridos. Ouçam esse termo, que fazem tudo certo para o seu marido, e ao invés do marido melhorar, o marido piora. E as mulheres vêm até nós, e muitas vezes nós falamos, não, continua, porque é o diabo se levantando. Não é o diabo se levantando porque você está fazendo certo, é o diabo se levantando porque você está fazendo mais errado do que antes. Não estou entendendo mais nada. É o filho mais novo se arrependendo, para quê? Para se tornar um filho mais novo de um pai que ama? Não, para se tornar um filho mais velho. Eu vou dar um exemplo agora, vai ficar bem claro para vocês. Temos casos, por exemplo, vai desde filho até pai, mãe, mas eu quero dar um exemplo de... O Espírito Santo quer que eu dê um exemplo de esposa. Então, o marido vai, apronta tudo. O marido, por exemplo, afunda a família em dívida. O marido afunda a família. E o marido já está sentindo o quê? Muito culpado.
Não, tá nada, ele grita, ele esbraveja, ele chuta, ele quebra, ele fala que ele é mais eu. Para! É o processo natural, demoníaco para todo homem sem Deus. Ele está se sentindo culpado. Porque a nós não é mais dado enxergarmos, olharmos, julgarmos segundo a carne. Ei, filho de Deus, acorda. Está se sentindo culpado. E a esposa está no mesmo barco. Está lá aprontando todas também, mas se julgando melhor que o marido. Como? Ah, foi ele fez isso, eu falei para ele não fazer. E afunda o marido. Aí de repente, essa esposa conhece quem? Conhece Deus. Repare, não conhece um pai, conhece Deus. Conhece um tal de Jesus, não conhece o irmão mais velho, o Senhor dos Senhores, que deu a vida por ela. Enfim. E ela começa a frequentar a igreja, o prédio. Aí ela ouve: ei mulher, você tem que honrar o teu marido, independente do que ele faz de errado. Se ele te agredir, você o ama. Se ele te der um tapa, você o abraça. Aí a mulher pega a informação do que ela tem que fazer. Pega a informação do que ela tem que fazer e vai para casa. Eu vou fazer. Vocês lembram que antes de ir para a igreja ela tinha um espírito de superioridade que esmagava o marido dela? Aí ela volta para casa. Aí o marido vem e dá um tapa na cara dela. Um exemplo. Sabe o que ela faz? Nada. Afinal de contas, agora ela honra, entre aspas. Aí o marido trata mal, ela abraça. O marido chega com a roupa suja de batom porque traiu, o que ela faz? Ela lava. E aí ela fica assim 1 mês, 2 meses. Aí ela vem até a gente e fala assim: o que está acontecendo se eu faço tudo certo e ele não muda? Eu vou dizer mais, ele está pior. Eu vou te falar por que ele está pior. Porque quando ele errou lá atrás e você culpava o teu marido, ele se sentia culpado, ele se sentia inferior. Ele se sentia um lixo. Agora ele vem, faz as mesmas coisas, e quando ele encontra, apesar do que ele faz errado, uma mulher perfeita, ele se sente como, Giovanni? Mais culpado ainda. Mais inferior ainda. Senhor, por que a gente demorou tanto tempo para enxergar isso? É porque nós estávamos presos à meritocracia, aquilo que se faz e aquilo que se mensura aqui, ó. Nós temos que avaliar os resultados, os frutos, é lógico. Mas meu irmão, o fruto de Deus mesmo, contínuo, é a partir da graça livre de meritocracia. Senão você vai conseguir, assim como eu, alguns frutos no esforço, na garra, no talento, na capacidade. Pelo fato de ser filho do pastor, mas vai chegar uma hora que teu pai vai falar assim: ó, eu te amei, eu dei apesar de você, mas agora eu tenho algo maior para você. E esse maior que eu tenho para você, você vai ter que perder a ideia da meritocracia. Aí por um tempo parece que você perde tudo. Aí ele fala: você não perdeu, filho, eu que te amei, para você enxergar que a tua meritocracia não te dá nada, só eu te dou. Então qual que é a solução? Então o que eu faço para este marido, Caio? Então o que eu faço para esse marido, Jesus? O que você faz? Você precisa de um avivamento, de uma revelação no coração. O que eu faço não é sobre o que você faz, mas é sobre aquilo que você tem de convicção no teu coração. O que? A admiração por aquele homem. Não, impossível, isso não. Isso sim, meus irmãos. O derramar do Espírito Santo nos últimos dias é um derramar do Espírito Santo que vai nos levar a admirar e honrar além daquilo que se faz ou se deixa de fazer. Porque nós vamos ganhar olhos espirituais do próprio Cristo para enxergar como Cristo enxerga, para enxergar como o Pai enxerga. Agora, da onde vem esses olhos espirituais? O Espírito Santo é a graça dele que está derramada sobre nós hoje. Mas primeiro se manifesta na convicção de que o teu Pai te ama incondicionalmente. E quando você enxerga como o teu Pai te enxerga, você tem poder para enxergar qualquer um da forma como o teu Pai enxerga. Amém? Vamos ficar de pé.
não é sobre milagres, não é sobre curas no corpo, não é sobre isso, é sobre filhos que finalmente enxergam o tamanho do amor do Pai. Não é sobre milagres, curas no corpo, é sobre filhos que pela primeira vez admiram os seus pais. Feche seus olhos no nome de Jesus. Pai, o Teu Espírito Santo derrama nesta manhã sobre nós inocência para o mal e excelência para o bem. Pai, no nome de Jesus, o Teu Espírito Santo derrama sobre este lugar admiração por todos que estão à nossa volta, porque não é sobre o que fazemos, porque se fosse sobre o que nós fazemos, todos nós continuaríamos mortos. Não é que morreríamos, continuaríamos mortos onde nós estávamos. É sobre o Teu amor, Pai. Então revela o Teu amor, revela o Teu amor, revela o Teu amor, porque nós temos convicção que só vamos fazer aquilo que enxergarmos o nosso Pai fazendo. Então, no nome de Jesus, nos mostre tudo que há de bom, admirável nos nossos pais naturais, porque de uma forma ou de outra eu só vou imitar. Senhor, nos mostra o que há de bom no meu pai, na minha mãe. Senhor, se eu não os conheço, eu quero esse milagre agora. Eu creio, Senhor. Eu creio nesse milagre. Senhor, coloca sentimentos, impressões. Nossa, eu não conheci meu pai, mas eu acho que ele era um homem de um coração bom. Eu não conheci meu pai, ele estava envolvido por mentiras, mas eu acredito que meu pai é um guerreiro, alguém que sofreu muito e está lutando, está sofrendo, está meio perdido, mas ele é um homem de Deus. Oh, meus irmãos, isso existe, isso existe. Feche seus olhos onde você está agora. Não ore, não fale nada, nem em línguas. Feche seus olhos, eu creio nisso. O Espírito Santo vai colocar em você agora uma imagem, uma visão, ou um sentimento, uma impressão. Não aceite o só. Eu só vi isso, eu só pensei isso. Não, é o teu Pai. Eu creio que os filhos que estão aqui têm a mente de Cristo. Então você que tem a mente de Cristo, manifeste-se mente de Cristo que vai além do tempo, dos 30, dos 40 anos que eles viveram aqui. Mente de Cristo, do Cristo infinito. Mostre para eles no infinito o tamanho, a beleza de seus pais. Mostre para eles, Senhor. Mostre para eles, Senhor. A mente de Cristo, um Cristo infinito. Mostre para eles esse pai, essa mãe, antes da fundação do mundo e o cordeiro ser imolado por eles. Mostre, Senhor. Não é um esforço mental, é o Espírito Santo e é a convicção de que teu pai é bom, ele está de bom humor e você pode confiar nele. Ele não colocou alguém no teu caminho, você não veio de alguém para sofrer, para ser maltratado por este. O teu Pai Celestial, Ele é bom, Ele te aceita independente do que você faz de certo ou errado. E Ele te colocou na barriga daquela mãe, através daquele pai, porque Ele te ama. Não para você aprender e apesar do que fizeram com você, você ser melhor. Não, não. Você não precisa brigar para ser melhor que teu pai e tua mãe naturais. Você precisa pedir para Deus mostrar para você e fazer florescer em você aquilo que há ou que houve de bom neles. Existe um rio de lama, e o rio de lama realmente parou em você pela graça. Mas existe um rio de vida, e esse rio de vida vai continuar em você. Então, o rio de vida dos nossos pais, atinja-nos,
constranja-nos, mostre-nos, fortifique-nos, avive-nos, avive-nos, cure-nos. Rio de vida, da onde? Dos meus pais naturais, cure-me, cure-me. Há muitas coisas admiráveis nos seus pais. Eu declaro cegueira para aquilo que é de mentira do diabo. O que há de errado não foram seus pais, mentiras do diabo em suas mentes. Cegueira para essas coisas. Cegueira para essas coisas, no nome de Jesus. Cegueira para essas coisas. Não é amnésia, mas é cegueira. Aleluia, aleluia. Você que tem algum tipo de enfermidade no corpo, você será curado no teu corpo. Para você não esquecer que o teu pai te ama, e que o pai, ele honra a hierarquia, e a hierarquia é espírito, alma e corpo. Ele cura a tua alma e automaticamente ele cura o teu corpo. Aleluia, papai. Amém? Abra os seus olhos. E agora você vai começar a declarar tudo que há de bom no seu pai e na sua mãe naturais. Pode declarar. Você viu, você sentiu, mas será que foi coisa da minha cabeça? Não, eu estou falando que você tem a mente de Cristo. A palavra está falando que você tem a mente de Cristo. Jesus está falando que você tem a mente de Cristo. É isso aí mesmo. Pode declarar, pode declarar, pode declarar. Grite agora quem é o teu pai. Grite agora quem é a tua mãe. Pode falar. Não é um esforço mental humano, é o Espírito Santo no maior dos milagres. No maior dos milagres. No maior dos milagres. Ninguém conversa com ninguém. Ninguém conversa com ninguém. Fale com a tua boca para a tua alma ouvir quem é o teu pai e quem é a tua mãe. Fale com a tua boca para a tua alma ouvir quem é o teu pai e a tua mãe. E não vem da tua boca, vem do Espírito. O Espírito de verdade. O Espírito da verdade. O Espírito da verdade. Caiam todas as mentiras do diabo. Caiam todas as mentiras do diabo. Todo espírito de superioridade. Todo espírito de superioridade caia. Todo espírito de superioridade caia. Todo espírito de superioridade caia no nome de Jesus. Todo espírito de superioridade caia no nome de Jesus. Todo espírito de superioridade caia no nome de Jesus. Caia, caia, caia. Todo espírito de superioridade caia no nome de Jesus. Você vai curar, vai manifestar toda a glória quando entender que só vai fazer aquilo que teu pai e a tua mãe já fizeram. Então eu preciso de algo bom. Eles têm algo bom. Eles têm algo bom. Amém? Você que tinha uma dor aí, uma enfermidade, pode conferir, ela foi embora. Certo? Deus abençoe.